linear. Bom, do ponto de vista de característica dos materiais para a passagem de cargas elétricas, a gente tem que os materiais são divididos em três classes, né? Que são, na verdade, os materiais condutores, os isolantes e os semicondutores, tá? Em todos eles vai acontecer uma oposição, porque os materiais não são perfeitos. Então, as cargas, ao atravessarem o material, vão ter no seu interior pequenos domínios cristalinos, no caso, por exemplo, de metais, tá ok? Então, esses pequenos domínios cristalinos criam uma oposição para a passagem de cargas elétricas entre eles. Claro que a carga é muito menor, bilhões de vezes menor do que o tamanho do cristalzinho que forma o material. Então, ao tentar atravessar de um para o outro, existem imperfeições cristalinas, existem defeitos. E esses defeitos roubam energia das cargas elétricas. Então, isso é vamos dizer assim, uma oposição, é o que a gente chama de resistência elétrica, tá? À passagem das cargas. Alguns materiais são mais resistivos do que outros, tá? Essa resistência, então, estabelecida, né, no material, quando você coloca uma diferença de potencial elétrico, as cargas têm que atravessar um ΔL, né? Então veja que a resistência elétrica ela é a relação de proporcionalidade entre a tensão e a corrente. V é igual a RI. Tá ok? Dependendo do material, você tem que aplicar uma maior tensão para obter uma mesma corrente elétrica. A unidade de resistência é o ohm. Ok? Além disso, a gente tem o quê? E nos materiais chamados de ômicos, essa resistência ela é linear em função, né, a tensão e corrente, existe uma relação linear de proporcionalidade, ok? É claro que isso não é verdade para todas as tensões e correntes, eu vou explicar isso em seguida, tá ok? Esses materiais que apresentam essa linearidade e que, portanto, apresentam V igual a RI constante, uma resistência constante, são os chamados materiais ômicos. E esta aqui é a lei de Ohm. Ok? Esta é a lei de Ohm. Tá? Além disso, as cargas elétricas estão onde? Estão ligadas, estão na chamada banda de valência. Para essas cargas se moverem livremente, ou mais livremente, né, elas precisam saltar para a banda de condução. Então, para isso, requer-se energia. Ok? Então, a bateria tem que dar essa energia em volts suficiente para esta carga ir para a banda de condução do material. Ok? Nos materiais condutores, esta banda praticamente não existe. Esta região aqui é praticamente inexistente. Então você precisa de pouca energia para fazer as cargas se moverem. Isso é chamado gap de energia, banda do gap. Tá ok? Ok. Mas, nos materiais isolantes, este gap de energia é muito alto. Então, você vai ter que dar muita energia para a carga aí da banda de valência para a banda de condução. Ao dar essa tremenda energia, o que vai acontecer é que você vai acabar fundindo o material. Você vai acabar derretendo o material. Por outro lado, nos materiais chamados
semicondutores, esta banda de valência, a distância entre a banda de valência e a banda de condução, não é tão intensa. De forma que é possível dar um pouco mais de energia, comparando-se aos materiais condutores, é claro, né? E fazer essa carga ir para a banda de condução. Claro que esse gap, no caso dos materiais semicondutores, ele é maior do que no caso dos materiais condutores. Esses materiais semicondutores, essa propriedade de transportar a carga modulando a sua energia, foi importantíssima, né? Ali nos anos 50, né? Quando Bardeen inventou o transistor. Veja que os processadores de computadores, de qualquer aparelho celular, smartphone, né? Relógio, enfim, qualquer aparato eletrônico, você vai ter que os processadores, os circuitos integrados, são feitos de diversos pedacinhos de metais semicondutores, de junções de materiais semicondutores, que são diodos ou transistores. Ok? Outra diferença importante é que para fazer essa migração da banda de valência para a banda de condução nos semicondutores, isso faz com que a resistência em função da temperatura tenha um comportamento bem diferente daquela apresentada pelos materiais ômicos. Então, nos materiais semicondutores, à medida que você aumenta a temperatura, a resistência do material diminui, ele se torna mais condutor. Já nos materiais chamados de ômicos, à medida que você aumenta a temperatura, a resistência aumenta. Por que que isso acontece? Bom, nos semicondutores, o aumento da temperatura facilita a transferência de energia para essas cargas. Então, à medida que aumenta a temperatura, mais e mais cargas pulam para a banda de condução. Nos materiais ômicos, o que acontece é que tem aqueles domínios cristalinos. Se você aumenta muito a temperatura, a agitação dos átomos desses cristalitos ou do próprio material, mesmo que ele não seja cristalino, a vibração faz com que essa estrutura também vibre. E uma carga tentando atravessar esse material que está vibrando termicamente, isso acaba sendo mais uma fonte de colisão para as cargas elétricas. E, portanto, esse processo acaba retirando energia das cargas elétricas. Por isso que a resistência aumenta com a temperatura nos materiais ômicos. Ok? Então, são diferenças bem distintas entre os semicondutores e os materiais condutores e isolantes. Eu gosto sempre de dizer que todo material é condutor. Tudo depende da energia que você dá para as cargas elétricas, tá certo? Bom, aqui a gente pode ver a relação entre as propriedades microscópicas, tá certo? Porque a resistência, ela é uma grandeza macroscópica, assim como a corrente elétrica. Se eu quero pensar internamente o que acontece dentro dos materiais, eu tenho que pensar em grandezas como densidade de corrente, resistividade e campo elétrico. Então, substituindo potencial elétrico por campo elétrico e substituindo corrente por densidade de corrente, a gente chega na famosa expressão da resistência em função da resistividade do comprimento e da área do material. Lembrando que a resistividade, a unidade é volt por metro sobre ampere por metro quadrado, que dá ohm vezes metro.
Muitas vezes é importante trabalhar também com a condutividade elétrica. Eu disse condutividade elétrica. Eu ouço muito por aí condutibilidade, né? Mas é condutividade elétrica, tá? E a condutividade elétrica é o inverso da resistividade. E, portanto, também é uma grandeza microscópica. Então, veja que isto é uma grandeza microscópica. Isso é a propriedade do material, propriedade intrínseca do material. A resistência não é uma propriedade intrínseca, porque ela depende de fatores geométricos, né? Do tamanho do material, da área, do comprimento, tá ok? Já a resistividade é uma propriedade intrínseca, tá certo? Essa resistividade varia com a temperatura, né? Já que a resistência também varia com a temperatura, como eu disse agora há pouco, a resistividade também. Também por uma expressão bem conhecida lá do ensino médio, né? Que a variação de resistividade é igual a resistividade numa temperatura padrão, vezes o coeficiente de temperatura da resistividade, também numa temperatura padrão, vezes a diferença de temperatura. Então aqui vai te indicar como vai variar a resistividade do material em função de uma determinada variação de temperatura, tá bom? Lembre-se então que esse alfa também é uma grandeza tabelada, assim como o ρ zero, né? Aqui, ó, por exemplo, estão os principais materiais, né, condutores de eletricidade, a sua resistividade e o seu coeficiente de temperatura da resistividade, ok? Veja aqui que o alumínio, por exemplo, a condutividade dele é 2,8 vezes 10 a menos 8. O cobre é 1,7 vezes 10 a menos 8. Por isso que a gente usa cobre e não alumínio como condutor, né? A resistividade dele é quase a metade do alumínio. O ferro não é um bom condutor, né? A resistividade dele é 10 vezes 10 a menos 8. Platina, que é um metal nobre, né? O ouro branco, a resistividade é 100 vezes 10 a menos 8, tá? Então ele não é um bom condutor, não é um excelente condutor, mas é um material que não reage, né, com outros materiais. Tungstênio, carbono, né? Depende do carbono, é claro, porque a gente pode ter o diamante e pode ter o grafite. Materiais isolantes, olha só, quando a gente vai para os materiais isolantes, como por exemplo polímeros, como o neopreno, a resistividade é 10 a nona. Veja, então você tem que variar de 10 a menos 8 para 10 a nona. Polistireno, né, 10 a oitava. Vidro, borracha, enxofre, teflon. Olha o teflon aqui, um polímero bem caro atualmente, ó. A resistividade dele é 1 vezes 10 a 14, né? Então, essa tabelinha é importante às vezes para questões de projeto de equipamentos,